Sejam bem-vindos a essa jornada de conhecimento para poder chegar ao fim da história. Começaremos o nosso estudo direto no livro de Apocalipse e veremos que talvez seja essa uma das melhores maneiras de começar a estudar a Bíblia. Para entender como esse livro funciona, foi necessário estudar muitos outros livros que o antecederam e compreender o sentido da Bíblia como um todo. Desde Gênesis, passando pelos Evangelhos, todos os livros iluminados com cores têm alguma pequena relação com o Apocalipse. Ou até, como é o caso dos livros em verde, você precisa ter uma compreensão muito boa desses livros, porque o livro de Apocalipse ele parece ser uma continuação natural desses. Mas afinal, sendo um livro que fala de toda a Bíblia, como ele pode ser considerado um livro simples? A resposta está nessas 7 passagens. Elas revelam a chave que decodifica o livro. Elas respondem a 3 perguntas muito importantes que eu fiz desde que passei a dedicar minha vida ao estudo da Bíblia, com a finalidade de entender que, se Cristo ressuscitou e subiu aos céus, aonde ele está? E o que ele está fazendo? Por que ele ainda não voltou? A viagem para responder essas perguntas e chegar ao fim da história começa agora. Quando a gente olha para essas 3 passagens, a gente precisa fazer uma pergunta que é: onde Cristo está? E a resposta para essa pergunta ela é justamente respondida nas 3 primeiras passagens dessas 7 que nós separamos. A primeira pista é justamente em Apocalipse 1, versos 12 e 13, quando a gente fazendo uma leitura, a gente verifica que como o Filho do Homem, na visão de João, é visto entre os 7 castiçais de ouro. E a gente já ressalta que 7 castiçais de ouro, naturalmente, nos leva para uma visão do santuário. Dentro da tenda do santuário, existem esses 7 castiçais de ouro. Então, o santuário ele já vai se despontando como um elemento crucial para a gente responder perguntas importantes aqui dentro do livro de Apocalipse. A segunda passagem que responde aonde Cristo está, ela está em Apocalipse 4, verso 5, que após passar uma mudança da cena de tudo que acontece ali em Apocalipse 1, 2 e 3, falando das 7 igrejas, João, na visão dele, ele vê o trono se afastando das 7 lâmpadas para um local que fica justamente do lado oposto do santuário, onde ele diz: do trono saíam trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Ou seja, ele já não estava mais por trás do castiçal, mas sim, ele já estava numa posição onde ele via o castiçal de frente, fazendo uma alusão clara ao verso 35 de Êxodo, capítulo 26, que diz que a mesa de pães ela vai ser posta no lado oposto ao da lâmpada. Quando ele fala: e a mesa porás fora do véu, o candelabro de frente para a mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás aos lados do norte. Ou seja, o castiçal ele fica diante da mesa, a mesa fica diante do castiçal. Então essa passagem ela mostra que o Filho do Homem que estava no castiçal, ele se move para a mesa. E a outra passagem que nos ajuda a responder essa pergunta está lá em Apocalipse capítulo 8, onde ele verifica que esse trono ele agora não está mais no castiçal e nem na mesa, mas ele se move para junto do altar de incenso. Como a gente vê aí no verso 3 iluminado, ele se coloca nesse altar de ouro que está diante do trono e a fumaça do incenso subiu com as orações. Ou seja, a gente consegue verificar que dentro do esquema do santuário, a gente verifica aí na parte central do slide que existem 3 móveis que ficam dentro da tenda do santuário e esse trono ele se moveu entre esses móveis. Então, os primeiros 8 capítulos do livro de Apocalipse, na verdade uma seção que vai até além do capítulo 8, elas mostram essa dinâmica do trono se movendo por dentro do santuário. Mas que santuário é esse? Porque se esse evento ele é uma visão que aponta para o futuro de João e a gente não tem mais um santuário na Terra, a gente já consegue concluir que esse santuário ele não está aqui. Ele está aonde Jesus está. E a gente sabe que Jesus ele subiu para o céu. Então esse santuário ele só pode estar lá aonde está Cristo. E aí a gente verifica aqui que em Apocalipse 1 aponta para o candelabro, Apocalipse 4 para a mesa de pães e Apocalipse 8 para o altar de incenso.
Dando um zoom aqui para dentro desse compartimento, a gente verifica que eles são dispostos dessa maneira. E quem é que andava por esses móveis? Eram justamente os sacerdotes no serviço diário e o sumo sacerdote. Então, se a gente entende lá do livro de Hebreus que Cristo é o nosso sumo sacerdote, nada mais coerente que ele esteja justamente transitando no local de ofício do sacerdote, que é o santuário. Só que no caso nós estamos falando do santuário celestial. Então, com isso, essa primeira pergunta, onde Cristo está, ela já nos dá uma resposta interessante na questão de que a gente vê ele dentro do santuário. E ele está se movendo ali dentro do santuário, mais especificamente pelo lugar santo, justamente pelo fato de ele estar passando por esses móveis. Então, em estudos futuros, quando a gente verificar o significado, por exemplo, de 7 igrejas, ou 7 selos, ou 7 trombetas, a gente vai verificar que, para achar o real significado dessas figuras que aparecem no livro de Apocalipse, a gente vai ter que fazer alusão ao móvel do santuário aonde o trono estava naquele momento. De forma que você só consegue concluir verdadeiramente o sentido das 7 igrejas quando você entende o sentido do móvel dos 7 candelabros no santuário. Você só vai conseguir entender o sentido dos 7 selos no livro de Apocalipse quando você entender o real sentido da mesa de pães para o santuário. E você só vai conseguir entender o sentido das 7 trombetas quando você entender o sentido do altar de incenso. Então, a gente avançando no nosso estudo, a gente vai para a próxima pergunta que a gente tem que fazer, e que é justamente respondida por Apocalipse 11:18. E qual é a pergunta? A pergunta é justamente entender para onde ele foi. Como assim para onde ele foi? Bom, quando a gente olhar essa passagem, a gente vai entender por que essa pergunta é importante. Quando a gente olha lá Apocalipse 11, versos 18 e 19, a gente verifica que o livro de Apocalipse ele chega num ponto crucial, onde diz que chegou o tempo de julgamento. E quando ele diz isso, a visão de João, ela sai de enxergar o trono transitando ali entre móveis do lugar santo, e ele diz claramente, o que está em amarelo, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Ou seja, ele passa a ver um novo móvel que está num outro compartimento. Então aqui no próximo slide, a gente pode acompanhar essa mudança. Então a gente já verificou que esse trono, ele passou por esses 3 móveis, só que em algum momento ele passa para o compartimento seguinte, chamado de lugar santíssimo, aonde tem a arca da aliança. Então, essas 4 primeiras passagens das 7, elas mostram esse elemento de dinamismo do trono. Então, a cada momento, ele passa por um móvel desse e um acontecimento ou um novo capítulo dentro da Terra é escrito. Com isso, se você nunca entendeu para que serviu o santuário, agora ele já fica claro para você. O santuário, basicamente, ele apresenta um mapa, ou um modelo, ou um padrão de acontecimentos que sempre aponta para o ministério de Cristo. Muita gente acredita que o santuário ele é simplesmente uma coisa que rememora o passado e que a sua serventia ela acabou na cruz. Mas o fato de estarmos observando que seus elementos são cruciais para a compreensão do último livro da Bíblia, e principalmente pelo fato de que esse livro claramente aponta para o nosso presente e o nosso futuro, então a gente conclui que pessoas que pensam que o santuário jaz no passado e que não tem mais interesse além do interesse histórico, essas pessoas estão completamente enganadas. De forma que o santuário ele já se apresenta para a gente como um mapa para a gente poder entender o ministério de Cristo no passado, no presente e no futuro. Então, olhando para esses móveis que estão aí dispostos na tela, a gente precisa organizar eles para poder verificar esse dinamismo e qual o alcance dele dentro da história da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, onde parece que ele não teria serventia nenhuma. Então, primeiro a gente organiza o santuário e os seus móveis de uma maneira didática. E se você, por acaso, nunca estudou o tema do santuário, eu recomendo que você faça a leitura do livro de Êxodo, a partir do capítulo 25. E também no próximo estudo nós vamos fazer a leitura de partes desse capítulo. Nós vamos ter uma perfeita compreensão a respeito desses móveis. Então eu peço que você não se preocupe, a gente não vai ficar se aprofundando no tema do santuário. O objetivo desse estudo é só para a gente identificar que ele é a chave para uma compreensão do livro de Apocalipse. Você não precisa se aprofundar nele agora, mas sim no próximo estudo. A gente vai fazer isso juntos. Então
Então agora eu só peço que você tenha um pouquinho de paciência e siga comigo aqui no raciocínio que a gente vai ver o que vai acontecer. O que eu queria mostrar aqui agora? Que o santuário, ele sempre serviu na Bíblia como um mapa, como uma coordenada, uma orientação clara de Deus para que a gente pudesse compreender o ministério dele e a gente pudesse compreender o ideal dele e para onde ele aponta como o caminho a seguir e o objetivo a ser alcançado. A gente vai ver isso claramente aqui no próximo slide, por exemplo, quando a gente olha para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, como é que o santuário ele aponta para Cristo? Quando a gente olha o primeiro móvel do santuário, que era o altar de sacrifício, onde se sacrificavam os cordeiros, a gente verifica que esse cordeiro ele aponta para Cristo. E aí nós temos inclusive a passagem de João 1,29, que fala que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente olha, por exemplo, para o segundo móvel, que é o móvel da pia de purificação, a gente verifica que também existe uma alusão a Cristo, quando Cristo fala de si mesmo como a água da vida. E os três móveis seguintes que a gente já verificou, o candelabro, Cristo também é a luz do mundo, ou a questão das orações do altar de incenso, Cristo é o nosso intercessor, ninguém vai ao Pai senão através dele, tá aí as passagens que dão suporte para o que eu estou argumentando aqui. Ou, por exemplo, quando Cristo ele fala que ele é o pão da vida, que faz claramente uma alusão à mesa de pães, ainda nós temos a questão de que Cristo ele tem a lei apontando para ele. Então, quando a gente olha aqui no lugar santíssimo, a Arca da Aliança, a gente vai entender isso no próximo estudo, mas a lei ela está dentro da Arca da Aliança. E com isso, esse último móvel, ele tem uma questão clara de que ele testemunha de Jesus no sentido de que não só Deus se manifestava em cima desse último móvel, lá no dia da expiação, como também ele contendo a lei dentro dele. Então tudo isso aí aponta para Cristo como objetivo final. Quando a gente olha, por exemplo, para a nossa vida agora, né, no nosso caminho da santidade, o santuário ele também é um mapa que confere uma coordenada segura para a gente alcançar um objetivo do ideal de Deus. Por exemplo, quando a gente vê o mesmo caminho dos móveis, a gente entende uma sequência para que a gente, cada vez mais, a gente siga nessa vida de santificação. Quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, fazendo alusão ao primeiro móvel, quando a gente se batiza nas águas, fazendo alusão ao segundo móvel, ou, por exemplo, nos três móveis seguintes, quando a gente deixa brilhar nossa luz, haja vista que Cristo, ele diz que também que nós somos a luz do mundo, quando a gente vive em oração incessante, ou quando a gente se alimenta da palavra de Deus como um alimento espiritual, e também em João 14,15, quando Cristo fala, se me amais, guardarás os meus mandamentos, ou em Apocalipse 14,12, que fala que a paciência dos santos é guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Então, o último móvel, ele também aponta para esse ideal da gente viver em obediência a Deus. Então, esse caminho da santidade, ele também tem que seguir um mapa apontado pelo santuário. E quando a gente vê o Novo Testamento como um todo, a gente também vê que ele segue um padrão do Novo Testamento. Basta você lembrar, ou fazer um exercício de lembrar, da sequência de livros do Novo Testamento. Então, basicamente, o evento principal dos 4 primeiros livros é falar sobre o sacrifício de Cristo, fazendo alusão ao primeiro móvel. O segundo grupo que aponta para o segundo móvel é justamente o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra o Espírito Santo capacitando pessoas a levar outras para o batismo e um número massivo de pessoas sendo batizadas. E aí a gente entra nas cartas e epístolas que mostram um modo de viver cristão que justamente aponta para esses 3 móveis seguintes, que pode ser resumido em deixar a luz brilhar para o mundo, dar o testemunho, estudar a palavra de Deus, viver em oração, em comunhão. Então tudo isso tem relação com esses 3 móveis e ele vai até Apocalipse. Então a gente já verificou que dentro do livro de Apocalipse ele começa com um ministério acontecendo dentro desses móveis. E chega um momento lá no livro de Apocalipse, a partir do verso 18, onde há essa mudança de compartimento, né, uma mudança didática de compartimento, mas que reflete uma mudança real de compartimento ocorrida no ministério de Cristo no céu, e que a partir daquele momento começa um julgamento. Então, com isso, a gente pode verificar que
os livros do Novo Testamento eles também se dispõem seguindo o caminho do santuário. Então, com isso, a gente fecha essas duas perguntas. E agora a gente avança para o último grupo de passagens, que abrange todo o restante da Bíblia. E ele parece ser bem complexo, mas a gente consegue obter uma resposta satisfatória fazendo a pergunta lógica que sucede às duas perguntas anteriores. Cristo ele estava num lugar e ele foi para outro lugar, e paira agora a dúvida sobre o que ele está fazendo nesse local. Então essa última pergunta, a resposta dela é justamente a gente toma o raciocínio a partir da mudança de compartimento. O motivo pelo qual ele muda o compartimento está aí no verso 18. Chega o tempo para que todos sejam julgados, o tempo de retribuir adequadamente a cada um segundo as suas obras, e há essa mudança de compartimento para poder cumprir essa missão. Então, havendo a mudança de compartimento, as passagens seguintes, elas mostram exatamente as ações de Deus no seu ato de julgar, no seu ato de retribuir e no seu ato de fazer a expiação dentro do lugar santíssimo do santuário. Então a gente verifica claramente que no Apocalipse capítulo 15, versos 5 e 6 diz que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu e 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo. O que significa esses 7 anjos terem essas 7 pragas? Quando a gente vai lá para Levítico, no capítulo 16, a gente verifica que o sumo sacerdote, no dia da expiação do santuário, ele faz essa expiação, ou seja, o que significa a expiação? O sentido da expiação é aquela imundícia do santuário, elas vão cada vez mais tornando a relação entre Deus e o homem uma relação complicada por conta do pecado. Ela vai afastando Deus dos homens. Então o ato de expiar é como se fosse... É um raciocínio que parece pleonástico, mas é separar aquilo que separa. Então, o que significa? Aquilo que separa Deus dos homens é o pecado. Então você separa o pecado para que os homens e Deus sejam reunidos. Esse aqui é o raciocínio, né? O raciocínio judeu ele é um pouquinho mais funcional, né, e direto em relação ao nosso ocidental. Então, às vezes, esses significados eles têm um pouquinho de confusão na nossa cabeça, mas basicamente é isso. Expiação é exatamente isso. É você unir separando o que separava. Basicamente é isso. Então, quando a gente olha para Levítico 16, a gente verifica que as imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os pecados, elas precisam ser retiradas do santuário para que o homem e Deus e o seu Deus sejam reunidos de novo. E esse ato de fazer a expiação, ele encontra um antitipo justamente nessas passagens bíblicas que nós separamos. Então a gente vê esses anjos saindo com as pragas de dentro do santuário para fora para derramar. Então essa ideia é o quê? O santuário celestial estava imundo por conta do registro de pecados que existia lá. Em algum momento ele precisa ser retirado de lá de dentro, e esse ato de retirar é o que no livro de Apocalipse a gente verifica como o derramamento das pragas de volta do mundo. E aí a gente olha em Apocalipse 20, no versos 1 a 3, a gente vê que após passados todos esses eventos de derramamento das pragas e do julgamento dos perdidos, da grande Babilônia, que está lá em Apocalipse 17 e 18, a gente vê uma cena que é um anjo que desce do céu com uma chave do abismo e ele aprisiona Satanás. Eu recomendo a leitura desse capítulo inteiro, porque nesse capítulo acontece a separação de justos e ímpios através de duas ressurreições que são defasadas no tempo por 1000 anos. Então esse capítulo diz claramente que haverá a ressurreição dos justos e esses ficarão com Deus no milênio, serão levados da terra e passarão 1000 anos com Deus, enquanto que Satanás ele fica nessa terra durante 1000 anos preso. E aqueles que são ímpios, eles estão mortos nesse momento. E eles só ressuscitam para serem julgados ao final dos 1000 anos. Isso está em Apocalipse 21, eu recomendo essa leitura desse capítulo completo. Mas o fato é que, após os justos serem retirados da terra e os ímpios
não permanecerem nessa terra porque estão mortos, não sobra ninguém para Satanás tentar. Então, o significado claro desse aprisionamento de Satanás é Satanás ficar nessa terra, nessa condição desértica em que ela se encontra. E essa condição desértica nos lembra que lá em Levítico 16, verso 20, assim que terminava a expiação do santuário, existia um bode que ele era sorteado para permanecer vivo, né? O sumo sacerdote ele tomava 2 bodes e ele tirava sorte. Um era sacrificado dentro do lugar santíssimo para a expiação do santuário e o outro permanecia vivo. Quando o santuário já estava expiado, quando terminava a expiação, aí esse bode ele era chamado para poder exercer uma função após a expiação. E a função dele era justamente o sumo sacerdote confessar os pecados do mundo sobre esse bode e enviar ele para o deserto. E esse símbolo de ter um bode vivo enviado para o deserto, com os pecados recaídos sobre ele, muita gente acredita até que aponta para Cristo, mas na verdade não aponta para Cristo, porque esse bode, ele simboliza, na verdade, o oposto. Ele simboliza o ato de Satanás que será aprisionado nessa terra. Então, a gente vê que esse ato de expiação do santuário, ele explica perfeitamente os acontecimentos do livro de Apocalipse na mesma sequência. Então, seguindo aqui o raciocínio, passados todos esses atos de purificação do santuário, existe o desfecho dessa história de purificação do santuário, que é justamente a festa dos tabernáculos. Em estudos futuros nós vamos chegar em conclusões muito interessantes sobre essas festas bíblicas, mas na festa dos tabernáculos, após Deus se manifestar e o santuário estar expiado, o povo festeja junto com Deus. E essa cena, ela justamente é retratada aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, que é a última das 7 passagens que a gente separou, quando diz claramente, uma voz do céu diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, após todos esses eventos, todos esses acontecimentos, o santuário de Deus ele vai se encontrar com os homens. E Deus vai habitar com eles na terra. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, essa reunião ela vai acontecer quando, lá no capítulo 21, ele explica isso, né? A cidade santa de Jerusalém, ela desce para a terra. Então essa cidade santa de Jerusalém, que é a morada eterna de todos que serão salvos, ela será aqui na terra. Ela não será num plano superior, como muitas pessoas acreditam, principalmente pessoas que se dizem cristãs, mas não leem a Bíblia. Essa cidade santa ela estará na terra e será o local de habitação eterno. E essa cidade santa ela tem uma ligação com esse evento que diz que o tabernáculo de Deus estará com os homens e será eterno, esse estatuto do tabernáculo. Então, com isso, a gente chega no último slide, que é um slide que eu chamo de spoiler, que basicamente explica um pouco a respeito dessa cidade santa. Então, tudo começa lá em João, no capítulo 14, versos 1 a 3, eu recomendo a leitura, que é onde Cristo diz: vou preparar-vos lugar, e se for preparar é porque virei para buscá-los, na casa de meu pai há muitas moradas. Então é uma linda passagem, uma linda promessa de Cristo. Então quando Cristo sobe aos céus, o ato dele de preparar lugar para a gente tem alguma relação com o que ele faz no santuário. Então, como que a gente entende o ato dele estar passando pelos móveis do santuário e ao mesmo tempo preparando lugar para a gente? E essa linda resposta que eu deixo para vocês no final do estudo, a gente consegue compreender quando a gente lê João 14, de 1 a 3, a gente entende que Cristo vai preparar lugar para a gente, mas também a gente entende quando a gente lê aqui 1 Reis, no capítulo 6, nesses versos, que são os 13, 19 e 22, eles dizem informações muito interessantes a respeito das dimensões do lugar santíssimo. Então ele vai dizer ali a altura, a largura, o comprimento, e a gente vê que as dimensões estabelecidas por Deus para o lugar santíssimo, elas são dimensões que formam um cubo perfeito. A altura, a largura e o comprimento iguais. Dependendo da versão da Bíblia, a medida vai mudar, mas é claro que são iguais. E quando a gente compara essa informação com Apocalipse 21, desses versos que se seguem, a gente verifica que as dimensões da cidade santa de Jerusalém, elas também são cúbicas. Sua largura
Seu comprimento e a sua altura são iguais, assim como o lugar santíssimo dos modelos de santuário que foram estabelecidos. Então, fazendo essa associação clara, a gente consegue compreender que se essas 7 passagens de Apocalipse mostram um santuário sendo purificado, essa purificação do santuário, principalmente do lugar santíssimo, ela tem relação com a descida da cidade santa de Jerusalém e a nossa habitação. De modo que a gente pode concluir com isso que a cidade santa de Jerusalém é o lugar santíssimo desse santuário celestial onde Cristo está nesse exato momento. Então a gente estudar o livro de Apocalipse e essas 7 passagens à luz do santuário é entender que Cristo ele não está parado enquanto nós estamos aqui enfrentando os desafios desse mundo. Ele está em um trabalho ativo para nos preparar um lugar. E se ele prepara esse lugar, ele já nos promete que ele vem para nos buscar. E nós habitaremos nesse lugar santíssimo do santuário celestial junto dele. Então, essa mensagem de Apocalipse, ela mostra para mim que Cristo, ele está vivo, trabalhando, e ele está preocupado comigo. Ele não deixa de se preocupar comigo em momento algum. Então, isso serviu para mim como uma fonte que aumentou a minha fé, esse conhecimento. E a partir daqui eu fui me aprofundando cada vez mais no livro de Apocalipse e cada vez mais eu fui vendo evidência desse grande trabalho de Cristo. E eu espero que isso seja também para você uma bênção nesse estudo. Muitas vezes a gente estuda o livro de Apocalipse e a gente só se preocupa em ver besta e ver destruição e ver guerra, Armagedon, mas na verdade o elemento mais importante e mais lindo desse livro é justamente entender aonde Cristo está, para onde ele foi, o que ele está fazendo, e assim a gente entende que o mapa do santuário é o caminho que vai nos levar ao pleno conhecimento do fim da história. Trilhar esse caminho é uma coisa que serve para a gente entender o livro de Apocalipse, entender a Bíblia Sagrada e entender o objetivo da nossa vida. Então, se você é uma pessoa que aceitou o sacrifício de Cristo, então você tem uma porta aberta para trilhar esse caminho do santuário. E eu espero que esse estudo e os próximos que nós vamos fazer te ajudem nesse caminho. Eu oro por você nesse exato momento e oro ao Espírito Santo para que esses conhecimentos eles sejam uma fonte de mudança, uma fonte de reavivamento na sua vida. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo estudo.